no mínimo, muito estranho. Não é a primeira vez que o Fluminense é prejudicado nos campeonatos. A gente quer que pare com isso, tem que ter um basta. E o CNM, que eu nunca citei o nome dele aqui, tem que tomar providência, porque não dá. Treinador fazer isso, que a regra é essa. Talvez você não saiba, talvez você não entenda de regra. E que você em relação ao treinador. Mas aí você puxa a sardinha sempre pro seu lado. É engraçado. Pelo Brasileirão, as equipes do Fluminense e Corinthians fizeram um verdadeiro jogaço. Porém, a arbitragem chamou bastante atenção. Isso porque a equipe do Fluminense e o técnico Fernando Diniz simplesmente detonaram a atuação do árbitro da partida. Sobre a situação da arbitragem no Brasil, o técnico Fernando Diniz falou o seguinte: entender. Se alguém tiver uma explicação, vocês me ajudem, por favor. Porque antes de vir aqui no campo, parecia tudo muito já claro pra gente. Então, tanto é que todo mundo reclamou muito. Principalmente do lance do Marlon. O do Samuel estava longe. Mas o lance do Marlon é inconcebível marcar um pênalti como aquele. Inconcebível. Não dá pra gente entender como é que a pessoa consegue marcar um pênalti com tanta clareza numa disputa, o jogador saindo da área, o outro jogador vem e encosta. Então, se encostar na área é pênalti. Então, fica uma coisa muito estranha. No mínimo, muito estranho. Não é a primeira vez que o Fluminense é prejudicado nesse campeonato. A pontuação também tem muito a ver com a arbitragem nesse campeonato Fluminense. Lá contra o Grêmio, a gente teve um pênalti no Nino não marcado, no final do jogo, pisão. Hoje, o juiz, ele deu um pênalti totalmente inexistente. Mas totalmente inexistente. Se aquilo for pênalti, não tem condição. E depois o lance do Samuel é o lance que todo VAR chama para expulsar o jogador, porque pisa. Eu não acho que tem que expulsar por causa do lance daquele. Já falei outras vezes aqui que acontece com a gente, que eu não acho que é lance para expulsão, mas o Fábio chega atrasado e pisa no tornozelo do Samuel. O Samuel torce o tornozelo, está com o tornozelo inchado e o VAR não chama. Fora isso, quando eu tinha 13 minutos do segundo tempo, já tinha parado de 5 minutos ou 6 minutos já. O jogo parado ele dá 8 minutos, já parece muito. Aí deu um monte de cartão amarelo, vários cartões amarelos, 2 expulsões, mas nenhuma, ele não se insinuou nenhuma vez a acelerar o jogo pro Corinthians para ter jogo, porque para quem paga, para quem assiste, não é um problema geral do futebol. E a gente fica assim, enxugando o gelo. Então, do Grêmio, o jogo do Vasco, que a gente estava um jogo super disputado, teve uma falta, que o juiz falou em cima do Cano, que o juiz mandou acelerar, o Cano saiu mancando do jogo e o VAR não chamou. Até o juiz pode até ter errado, não viu, mas o VAR não chama. Então cortou, vocês lembram disso, cortou o tornozelo do Cano e torceu ao mesmo tempo. E não chamou. Então assim, são muitos erros que aconteceram no Fluminense. Tem muitos ainda para trás. Muitos erros para trás. Esse foi o mesmo árbitro que apitou em Cuiabá. 2 lances seguidos do Martinelli, ele expulsou com uma super facilidade. Hoje a gente teve mais 2 jogadores expulsos. Não tem controle do jogo. Ele fala assim, então é um juiz assim que ele, então ele apitou mal o jogo, mas apitou mal só para um time. O critério dele era apitar mal só desfavorecendo o Fluminense. A gente não quer arbitragem favorecer o Fluminense. A gente não quer jogar em Bragança e ser favorecido em nada agora. A gente quer que pare com isso, tem que ter um basta. E o CNM, que eu nunca citei o nome dele aqui, tem que tomar providência, porque não dá. Em relação ao Fluminense, não dá mais. Teve muitos jogos. Eu sei que outros times também já reclamaram, mas teve muito jogo do Fluminense, mas muitos jogos. Esse critério, então, de cera que os times fazem, então, o Corinthians fez o que quis hoje. Ele não chamou nem a atenção de ninguém para acelerar o jogo. Todo mundo caiu no chão, todo mundo saiu se arrastando para substituição. O Cássio parou o jogo várias vezes. Os caras caem, levanta, cai, aí a marca não entra, ele fica lá conversando. Pô, então não dá. Então ele penitencia quem quer jogar o jogo de futebol. Quem não gostou nada da declaração do Fernando Diniz foi justamente o craque Neto. Para Neto, o técnico mostrou bastante incoerência ao falar sobre os lances polêmicos, além de não se preocupar com o lado humano do árbitro, já que, em entrevistas anteriores, o técnico falou que pensa primeiramente no lado do ser humano. Veja o que o Neto falou e deixa aí a opinião de vocês nos comentários. Então, você como funcionário da CBF, você está falando mal da própria CBF, né? Que faz o Campeonato Brasileiro. Você é funcionário da CBF. Que, por sinal, eu acho que o Fábio Santos não tem que tomar um cartão vermelho. Amarelo. Ele tem que tomar amarelo porque você já pune dando pênalti. Que a regra é essa. Talvez você não saiba, talvez você não entenda de regra. E aí você achar que o não foi pênalti, mostra o quanto que você em relação ao treinador. Mas aí você puxa a sardinha sempre pro seu lado. É engraçado ele não falar do pênalti do Fábio Santos, né? Ele falou. Não, mas ele cita com mais veemência o que foi marcado contra ele. Exatamente isso. Ele mostra, ele fala que a CBF não faz aquilo que tem que fazer, que é muito estranho
muito estranho é Dalton, né? O Samuel Xavier torceu o tornozelo, não foi no do Fábio. Não foi do... Foi com o Pedrinho na lateral, entendeu? Foi com o Pedrinho na lateral. Até isso você tá errado. Você tá querendo colocar uma contusão em relação ao Fábio Santos, que não é um jogador violento e que pisou no pé. Não pisou nem no tornozelo. Ó, como você não tá falando a verdade. Mas você, como tem o dinizismo, que é uma palavra muito feia, muito horrível, pra mim, dinizismo. Isso não vale em lugar nenhum. Mas pra vocês que gostam, tá tudo certo. Que por sinal, você não fala nem a incompetência sua de tomar 3 gols do Corinthians em 32 minutos, fazendo uma lambança, mostrando um time fraco. Um time que não tem condições. E outra coisa, joga assim contra o Boca. Joga assim pra você ver. Joga assim com a seleção, fazer o que você fez. Joga assim contra a Argentina. Joga desse jeito. Faz isso pra você ver o que vai acontecer. Que por sinal, se você realmente pensa no ser humano antes, não precisa falar isso do árbitro. Porque o árbitro é um profissional igual, não é? Mas então é só pra jogador de futebol? A sua visão como psicólogo e treinador é só para jogador de futebol. Agora, o Fluminense foi sim prejudicado no pênalti. Foi muito pênalti. Só isso. Mais nada. Então muito vamos fazer o seguinte. Como é que o treinador de seleção brasileira tem que se comportar desse jeito? O que ele falou, deixa eu falar. Pode isso? Pode 2 jogadores serem expulsos do jeito que foi? Banco de reserva. Do banco de... Pode, Veloso? Eu acho que o que aconteceu com o Fluminense, fica muito evidente isso no segundo tempo, é que ele pilha demais os jogadores no intervalo. Ele estava tomando 3-1, ele foi... E outro dia nós vimos aqui uma preleção dele no intervalo, cobrando o time que tinha que voltar, empatar e virar o jogo, uma coisa assim. Então é muito forte. E o time voltou diferente na atitude dentro de campo, mas muito pilhado também. Por pouco não vai jogador que estava dentro do campo expulso. E perdeu 2 jogadores que estavam fora, né? Então precisa controlar melhor ali. Tanto o pessoal que está de fora, não pilhar tanto o jogador que está dentro de campo, porque ele poderia perder jogadores. Vamos lá. Aí não ia conseguir empatar, não. Na seleção você vai fazer isso? Você vai xingar os caras do jeito que você xinga? Treinador fazer isso, é. Aí o Abel que é ruim, né? O Mano que é ruim, né? Eles que não respeitam, né? Mas desse jeito aí, você acha que tá certo? Quem resolveu falar sobre os lances foi o comentarista Rodrigo Viga, que foi enfático em falar que não existiu pênalti para o Corinthians, e que o lance em cima de Samuel Xavier é muito claro. Também que eu não marcaria esse pênalti do Marlon em cima do jogador do Corinthians, não. Houve o contato? Houve, mas não foi aquele contato intencional, digno para marcação de um pênalti. Agora, do Samuel Xavier não há a menor dúvida, né? E aí fica a explicação por que a arbitragem não marcou a penalidade. Agora, o que eu vi de diferente, de excepcional nessa partida? Primeiro que o Corinthians fez 3 gols. Não me lembro do Corinthians fazendo 3 gols, a não ser naquele jogo, acho que foi contra o Grêmio, que foi um 4-4, né? Mas foi mais ou menos excepcional. E excepcional também foi a atuação do Fluminense negativamente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Fluminense atrás do marcador, precisando correr atrás do prejuízo, por muito pouco não conseguiu uma virada histórica. Foram erros, foram lambanças. Esse erro do Marlon aí, que foi interpretado pela arbitragem, acabou redundando num pênalti. Foi uma lambança também do Marcelo, outra do André. Jogadores de talento, jogadores de categoria. Agora, de excepcional mesmo, uma atuação ruim do Fluminense no primeiro tempo, e de excepcional também o número de gols marcados pelo Corinthians, não só em uma partida, mas especialmente em um tempo. A gente está lembrando muito dos erros aqui e acolá. Fica de positivo aí o segundo tempo do Fluminense. O torcedor do Fluminense não está muito preocupado com o Campeonato Brasileiro, está pensando na final da Libertadores da América, porque se fosse o Fluminense da primeira etapa, já vislumbraria dificuldade para o jogo contra o Boca Juniors, embora ainda ache o Fluminense favorito nessa final, ainda mais sendo no estádio do Maracanã, ainda mais sendo diante do torcedor tricolor aqui no Rio de Janeiro. Essa foi mais uma edição do Fute Resenha. Já que ficou até aqui, dá aquela moral e deixa teu like, comente sobre tudo e veja a super dica do canal. Veja os links na descrição, fique no canal e veja mais vídeos. Até a próxima.